Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre o numeral. Pessoal, o numeral é uma das 10 classes gramaticais, tá? É uma classe gramatical variável, ou seja, ele vai sofrer alteração em gênero, né, masculino e feminino, em número, singular e plural. Normalmente o numeral, pessoal, ele vai acompanhar em gênero e em quantidade o substantivo. Trouxe os números aí. Esses números, pessoais, caros alunos, foram os primeiros números a surgirem. São os números cardinais. Então vamos lá, o que é numeral? Olha lá, pessoal, numeral é a classe de palavra, né? Como já havia falado, variável, tá? Por que variável? Porque ele vai alterar de acordo com o número, singular, plural e gênero, masculino e feminino. Ele é encarregado de determinar a quantidade de pessoas, objetos, coisas ou lugar ocupado numa dada sequência. Pessoal, lembra nas aulas presenciais que eu falei que o numeral ele serve para quantificar o substantivo ou quem venha fazer a vez do substantivo. Um exemplo, um pronome, né, que tem a função de substituir ou acompanhar o substantivo. O numeral vai servir para quantificá-los, tá? Expressar quantidade, tá? Ou uma sequência, tá? Em outros termos, o numeral é a palavra que indica, em termos numéricos, um conjunto, um número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série. Pessoal, assim como nas demais classes, existem a classificação dos numerais, perfeito? Os numerais, eles têm 5 classificações. Os ordinais, que indicam uma ordem cardinal, os fracionários, os multiplicativos e os coletivos. Tá, pessoal? Os coletivos também tá dentro da classificação dos numerais. Acabou não constando aí no slide, mas os coletivos também são uma espécie de numerais. Vamos começar a analisar os cardinais, pessoal. Os cardinais é a forma básica dos números que nós conhecemos. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá? Eles adjetivam uma quantidade, sendo que algum deles variam em gênero, tá? Por isso que ele é variável. Por exemplo, uma, aqui é masculino, aqui é feminino. 2, duas, masculino e feminino. Alguns no grupo das centenas, olha lá, ó, 200 masculino, 200 feminino, 300 masculino, 300 feminino, etc. Além disso, alguns números cardinais variam em número, como é o caso: milhão, milhões, bilhão, bilhões, trilhão, trilhões e assim por diante. Em número aqui, pessoal, é com relação à quantidade, singular, plural, tá? 1 milhão está no singular, 5 milhões está no plural. A segunda classe que nós veremos, pessoal, segunda classificação dos numerais, são os numerais ordinais. Normalmente eles indicam uma ordem de uma sequência, ou seja, representa a ordem de sucessão em uma série. Seja de seres, coisas, objetos. Na verdade, isso daqui, pessoal, são substantivos, tá? Seres, todos os seres têm nome. Substantivo, coisas, todas as coisas têm nome. Objeto, nome, substantivo. Primeiro, exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Importante destacar que alguns numerais ordinais possuem o valor de adjetivo. São palavras que variam em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Por exemplo, primeiro, primeira, primeiros, primeiras, terceiro, terceira, terceiros, terceiras e assim por diante. A terceira classificação dos numerais são os fracionários, pessoal. São os números fracionários que indicam a diminuição das proporções numéricas. Ou seja, representam uma parte de um todo. Por exemplo, 1/4 ou 1/4, 1/2 ou 1/2, 3/4 ou 3/4. Temos também os multiplicativos, pessoal. Os multiplicativos relacionam um conjunto de seres, objetos ou coisas. Substantivo, pessoal. Tudo substantivo. Ó.
dando-lhes uma característica de forma que determina o aumento da quantidade por meio de múltiplos. Por exemplo, dobro, triplo, quadruplo, quíntuplo, etc. Os multiplicativos são numerais flexionados em gênero e número, gênero masculino e feminino e número, singular e plural, quando atuam em função adjetiva e do contrário são invariáveis, função substantiva. Dessa forma, de acordo com sua função, os numerais podem apresentar valor de substantivo ou adjetivo, sendo classificados em numerais substantivos, caracterizados pelos numerais multiplicativos. Esses numerais podem substituir outros substantivos. Exemplo, fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo da produção. Numerais adjetivos são os numerais cardinais, ordinais, coletivos e fracionários, os quais modificam o substantivo, indicando valor adjetivo. Por exemplo, essa carne é de segunda. Então aqui, apesar de ser um numeral, ele está como adjetivo, atuando como adjetivo no substantivo carne. No caso, indica a qualidade da carne, no exemplo dado. E por último, porém não menos importante, nós temos os numerais coletivos. Número exato que faz referência a um conjunto de seres. Por exemplo, dúzia, um conjunto de 12. Dezena, conjunto de 10. Centena, conjunto de 100. Semestre, conjunto de 6. Bimestre, conjunto de 2. Os números coletivos sofrem a flexão de número, singular e plural. Dúzia, dúzias. Dezena, dezenas. Centena, centenas. Pessoal, agora para finalizar, eu trouxe para vocês 4 exercícios. Primeiro, pessoal, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem pausar, voltar o vídeo quantas vezes forem necessárias. Marque a opção correta quanto à classificação dos números a seguir. 460º sétuplo. O que eles são? 400 é o quê? Que tipo de número que é? Fracionário, cardinal, multiplicativo, ordinal. Vocês vão classificar e depois vão marcar um X em qual que você acha correta. Só tem um X, tá bem, pessoal? A segunda, assinale qual das alternativas abaixo está incorreta. Aqui nessas orações, pessoal, só uma está incorreta. O termo foi empregado, o numeral foi empregado de forma errada. E eu quero que vocês analisem e marquem essa alternativa errada. A questão 3, pessoal, ela diz assim: assinale a alternativa onde temos apenas numerais ordinais, que indicam ordem. Quais são, pessoal? Vocês vão analisar qual que indicam ordem aqui, por exclusão, tá? Vocês vão conseguir chegar ao resultado. É de assinalar também, marcar X, tudo bem? A última questão, número 4. Assinale a alternativa onde temos somente numerais fracionários. Fracionários, vocês se lembram que é uma parte de um todo. Então, vocês vão analisar. É de marcar X também. Qual das alternativas que melhor preenche a resposta? Ou seja, quais das alternativas há somente números fracionários? Tudo bem, pessoal? Bons estudos, boa aula. Estarei à disposição no WhatsApp para dúvidas, tá? Pessoal, só para recapitular, no canal, no YouTube, eu criei uma playlist. Essa playlist chama-se Classe de Palavras. Todas as aulas estarão lá nessa playlist, tá bem? Substantivo, a revisão de exercícios, o adjetivo, a revisão, os artigos, a revisão. E agora eu vou lançar também o numeral, tá? Então, tá lá no YouTube, vocês podem assistir quantas vezes forem necessárias, tá bem? Se vocês quiserem complementar com algum outro material, sem problema nenhum. Se vocês tiverem dúvida quanto ao emprego de qualquer uma das classes, pode mandar por e-mail. Aliás, pelo WhatsApp, que é mais rápido, mais dinâmico. Tá bem, pessoal? Eu peço, fiquem com Deus, façam o exercício, pessoal. Tentem fazer, tentem responder. Se tiver em dúvida, voltem no exercício. Assistam novamente o vídeo, tá? E respondam as questões. É de suma importância. Eu peço para todos copiarem os 4 exercícios no caderno, tá? Que amanhã eu já postarei a correção dos exercícios. Tudo bem, pessoal? Fiquem com Deus, bons estudos.